meus irmãos, muito bom dia, que Deus os abençoe, espero que estejam todos bem, com a graça do Senhor em suas vidas. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de catecúmenos, hoje com o tema A Divindade de Cristo. Um tema muito relevante para nós, que nos ensina muitas coisas acerca do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua divindade. No entanto, os convido neste momento para que oremos ao Senhor, para que Ele esteja nos iluminando nesta hora. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesta hora nós rogamos a Ti que o Senhor esteja nos iluminando, para que a Tua palavra faça morada em nossos corações, para que venhamos dar testemunho vivo daquilo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que estarão vendo este vídeo, ó Pai. Que o Senhor esteja falando conosco através da Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu os convido nesse momento que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. Esse é o texto base da nossa lição de hoje. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e nos traz o conhecimento que Ele requer dos seus filhos para que tenhamos uma vida em abundância por meio de Cristo Jesus. Então a palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? É o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual estaremos falando hoje sobre a sua divindade. Vejamos então. Para ser cristão é indispensável ter fé na divindade de Cristo. Esta é uma parte essencial do Evangelho de Cristo no Novo Testamento. Mesmo assim, em todos os séculos, a Igreja tem sido obrigada a lidar com pessoas que alegam ser cristãs e ao mesmo tempo negam ou distorcem a divindade de Cristo. Ou seja, meus irmãos, não é novidade estas coisas que acontecem nos dias de hoje, quando vemos pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem que creem em Deus, que já têm a sua salvação, mas negam a divindade de Cristo. Eles entendem que Cristo foi criado e não gerado. Por isso, trazem em si uma certa confusão. Mas é de suma importância que nós entendamos esta doutrina para que nós não caiamos nessas falácias que muitos têm dito por aí. Porque Cristo, Ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra.
No credo nós encontramos 3 vezes a expressão creio. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. A Trindade é uma doutrina presente na Igreja, desde o princípio, sendo esta doutrina fundamental para testificar e ratificar a divindade de Cristo. Pois na história da Igreja houve 4 séculos que a confissão da divindade de Cristo foi uma questão crucial e polêmica dentro da Igreja. Foram os séculos IV, V, XIX e XX. Pois eles não criam na divindade de Cristo. No entanto, o primeiro chamado pai da Igreja a empregar a palavra Trindade foi Tertuliano por volta do ano 190, ou seja, no século II. Mas foi no Concílio de Nicéia, no quarto século, no ano 325 d.C., em oposição à heresia ariana, declarou que Jesus é gerado e não criado, e que sua natureza divina é da mesma essência que a do Pai. Quer dizer, o ser de Cristo é o ser de Deus. Ele não é simplesmente semelhante à deidade, ele é a deidade, ou seja, a divindade. Nós não podemos esquecer nunca disso, porque no momento ao qual Cristo foi gerado no ventre de Maria, ali o anjo disse a ela para não se preocupar, porque ele estava sendo gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele faz parte da Trindade Santa. Isto prova e comprova que ele é um ser divino. Por isso nós devemos sempre buscar o conhecimento na palavra de Deus, a fim de que não caiamos nas ciladas do inimigo. A confissão da divindade de Cristo é extraída do testemunho multiforme do Novo Testamento. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar os nomes de Cristo. Por isso é importante que nós tenhamos momentos de estudo da palavra com alguns outros textos a fim de buscar esse conhecimento. Porque na Bíblia também nós encontramos, além dos nomes, termos e títulos que são de suma importância, porque normalmente descrevem características da pessoa em questão. Esse princípio é verdade, especialmente quando se refere a nomes divinos. Então, quando nós estudamos essa doutrina e buscamos o conhecimento, nós temos alguns nomes de profetas que têm algum significado. Mas a questão aqui é o nome de Cristo. O nome que é sobre todo nome, é um nome excelso e verdadeiro, ao qual não tem comparação quando nós vemos os demais significados. Mas Jesus Cristo, Ele é o grande eu sou. Portanto, vejamos alguns nomes dados a Cristo no Novo Testamento que o caracterizam como um ser divino. Jesus significa Salvador. Vejamos Mateus 1:21, o que diz. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, o nome de Jesus significa Salvador. Também quando refletimos sobre o nome de Jesus, sempre pensamos naquele que nos amou e se entregou por nós. Gálatas 2:20.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vejam bem, Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós, e isto também demonstra a sua divindade, porque muitos poderiam até se entregar, mas como homens pecadores que somos, nós não podemos aplacar a ira do nosso Deus. Por isso ele enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Por quê? Ele precisava de alguém que fosse homem, mas também alguém que não tivesse pecado. Então Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, isto também significa que Cristo é divino. Nele temos redenção e remissão de pecados. Colossenses 1,14. Cristo também significa ungido, e ele foi ungido para executar uma missão específica. E qual é essa missão? Vejamos no Salmo 2, quando o Senhor proclamou as seguintes palavras a respeito do ungido. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Aqui também o salmista mostra o reinado do ungido de Deus. Então isto significa que somente um rei divino poderia estar reinando sobre nós. Os principais nomes continuam. No Novo Testamento também atribui a Jesus termos e títulos claramente divinos. Vejam bem o que Filipenses 2:9 nos mostra. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebam que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Como poderia Jesus não ser divino se este nome ao qual lhe foi dado não estivesse acima de todo nome? Ou seja, o nome de Jesus é poderoso para nos salvar, e todos naquele dia ao qual ele virá nas nuvens com poder e glória para buscar a tua igreja, se ajoelhará perante ele, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus que o enviou para nos salvar. Cristo também se apresenta como o Senhor do sábado. Vejamos o que diz em Marcos 2, 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. E também isso nos mostra que Cristo tem autoridade para perdoar os pecados. Quando nós lemos Marcos
2, dos versículos 1 ao 12, nós vemos que ele teve um momento que ele curou um paralítico em Cafarnaum. E ele demonstra todo o seu poder, mesmo sendo o dia de descanso dos judeus. E eles ficaram criticando ele, mas mesmo assim ele mostra todo o seu poder e demonstra que ele é o Senhor dos sábados. Por isso ele curou aquele paralítico para mostrar a glória de Deus através da vida dele. E também ele se apresenta como o Senhor da glória, quando nós vemos em Tiago 2:1. Uma coisa muito importante que nós devemos ver nesta aula também é a relação do Filho com o Pai. Jesus Cristo é o único Filho gerado por Deus. Tem uma relação singular e única com o Pai. No outro sentido, Deus tem muitos filhos. Em João 1,12, os crentes em Jesus Cristo são chamados filhos de Deus. No entanto, são filhos por adoção. Romanos 8,15. Um texto muito conhecido que nos traz uma grande verdade. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós também somos chamados co-herdeiros de Deus. Por isso nós clamamos Abba, Pai. Na declaração do credo, Jesus Cristo é o único Filho, como o termo de João 3,16. Esse é um texto clássico, ao qual demonstra todo o amor de Deus para com os seus. Mas é sempre bom nós estarmos lendo e relendo para o nosso aprendizado e fixação daquilo que Deus fez pelo teu povo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam que Deus é grandioso, é maravilhoso e é fiel a si mesmo. Por isso ele, num grande ato de amor, dá o seu Filho unigênito, é o Filho único, gerado por ele. No entanto, ele nos entrega este Filho como sacrifício vivo para morrer por nós. E isso demonstra mais uma vez a divindade de Cristo, para que nós reconheçamos que ele é Deus. Cristo, o Verbo, é visto com Deus e no seio de Deus, uma relação de tal igualdade que o apóstolo resume dizendo: e o Verbo era Deus. Aqui também nós podemos ver as provas da divindade de Cristo ou deidade. Os judeus esperavam um Messias quase sobrenatural, mas quando ele apareceu como um homem de origem conhecida, foi imediatamente rejeitado como o prometido Salvador. João 6,42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Ou seja, os judeus não acreditavam na divindade de Cristo, porque eles reconheciam ele daquele povo, ou seja, inclusive citando o nome de seu pai José. Então eles não acreditaram. Portanto,
é importante ouvir a voz das Escrituras a respeito da deidade de Cristo. E aqui nós concluímos esta aula dizendo: a verdade fundamental para o cristão é reconhecer a deidade absoluta de Jesus Cristo e confessar com fé sua morte substitutiva como a única base para receber o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Meus irmãos, esta aula ela é muito profunda e preciosa para as nossas vidas. Portanto, nós não devemos ficar somente com esta pequena aula para o nosso conhecimento. É sempre bom nos aprofundarmos nas nossas doutrinas, as quais nós podemos, juntamente com a palavra, estar buscando conhecimento nas confissões de fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve Catecismo. No entanto, eu os convido agora para terminarmos essa aula com mais uma oração, agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Nós te louvamos, ó Senhor, pela Tua Palavra, que é viva e eficaz em nossas vidas, e nos mostra quão grande foi o Teu amor para conosco, de tal modo que deu Seu Filho unigênito para morrer por nós. Coloque em nossos corações, ó Pai, a verdade absoluta da Tua Palavra, para que reconheçamos, ó Senhor, a divindade de Cristo em nossas vidas, para que jamais nós venhamos a desviar dos Teus santos caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Tchau, até a próxima.